Bem-vindos. Vou tirar o sonzinho aqui. Bem, pessoal. Continua, tem 1 minuto ainda para 7. Falta só um minutinho aqui. Bom, eu não ia fazer essa live hoje, não ia falar hoje sobre... Ia fazer, mas o tema não era ansiedade e síndrome do pânico, né? Ia fazer uma outra coisa, mas hoje de manhã aconteceu algo e eu até postei lá no story do Instagram e foi uma situação até... Oi, Paula, boa noite, bem-vinda. Inclusive a Paula sabe do que eu vou falar agora. Então assim, era um outro tema, mas agora eu decidi falar porque hoje pela manhã, quando o meu marido foi para o consultório, né, ele trabalha comigo, quando ele foi para lá, oi Aninha, quando meu marido foi, ele foi a pé, porque nós moramos bem perto do consultório. E ele, quando eu cheguei lá no consultório, ele falou para mim, nossa, será que eu tenho cara de bandido? Como se bandido tivesse cara, né, gente? Mas assim, foi uma brincadeira, eu falei, ele tá brincando comigo. Por que você tá me perguntando isso? Aí ele me explicou o seguinte, ele estava andando, e isso era 8 horas da manhã, né, um pouquinho antes, bem claro, aqui na região do Tatuapé, e tinha uma moça dentro de um carro estacionada do outro lado da rua, e ele atravessou em direção a esse carro, porque o consultório fica daquele lado. Então ele estava andando um pouco rápido assim e atravessou. E quando ele atravessou, a moça abriu a porta do carro e saiu correndo, em desespero. Ela olhou para ele e abriu a porta do carro, largou o carro aberto e saiu correndo, foi para o outro lado da calçada e, assim, pálida, né? Ele ficou muito sem graça porque ele não entendeu muito bem o que tinha acontecido e depois ele ficou até chateado, né, com essa situação. E a moça estava nitidamente em pânico. E aí, ele conversando comigo, né, eu entendi que certamente essa pessoa deve ter vivido uma situação de assalto, alguma questão, né, desse tipo, porque você fica mesmo nesse estado de alerta. Isso já aconteceu comigo e com ele, inclusive, e com a minha família, num Natal, onde nós fomos assaltados, né, dentro da casa da minha irmã, estávamos entrando na garagem, e aí fomos abordados por 3 pessoas, e ali aconteceu o assalto, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas toda vez que aparecia alguém no farol, um pedinte, alguém que chegava próximo do carro, era automático aquele pânico, né? Então já vinha com taquicardia, sudorese, vontade de chorar, de sair correndo, de engatar ali e entrar no farol vermelho mesmo. Então, gente, essa é uma manifestação da síndrome do pânico, tá? E é disso que a gente vai falar. Mais especificamente da ansiedade, mas que envolve também a síndrome do pânico. Então foi a razão pela qual eu decidi falar sobre ansiedade e síndrome do pânico e mais que isso, né? Trazer para vocês algumas coisas que podem ajudar, tá? A gente pensa que não tem cura, que não tem tratamento, que só se pode tratar com medicamentos químicos, né? Mas existem formas de ajudar muito e às vezes em estados menos graves a gente consegue debelar esse quadro com questões naturais e nós vamos conversar sobre isso então, tá bom, gente? Chamem aí as pessoas que vocês acham que precisam ouvir, depois vai ficar gravado, a gente vai colocar no YouTube e se vocês puderem passar, né, para outras pessoas, eu acho que vai ajudar bastante, porque tem dicas importantes aqui, tá? Bom, gente, então vamos começar falando da ansiedade. Mas antes disso, eu queria contar para vocês o seguinte. Eu já sou formada, né? Eu já sou médica há mais de 30 anos. Tô denunciando minha idade, né? Mas o que acontece? Quando eu me formei, não se falava em crise de pânico e não se falava em ansiedade,
transtornos desse tipo. A gente usava um termo que era o DNV, distúrbio neurovegetativo. E acreditem, era razão para risos, porque era uma frescura, entendeu? Aquilo sempre me feriu muito, porque eu via pessoas chegando no pronto-socorro, sabe aquele tipo que chega assim, ó, né, entortando? E o pessoal não dava a menor bola para isso, né? Os médicos, os chefes de plantão, mandavam fazer lá um diazepam e deixa essa pessoa aí sem o menor respeito por essa dor, porque muito provavelmente eles não tinham vivido isso ainda. Porque é uma das piores sensações, eu sei porque eu já vivi. Você pensa que vai morrer, você não sabe o que está te acontecendo e você não encontra apoio pela frente. É uma situação de abandono total. Ir ao hospital hoje é um pouco diferente. Graças a Deus, as coisas mudaram. Essas síndromes, essas doenças, essas situações, né, foram encaradas com mais seriedade. Então hoje você consegue uma abordagem mais humana, ainda que você tome um diazepam, mas você é mais respeitado. E naquele momento, naqueles anos, eu me lembro de ficar muito chateada com aquilo. Graças a Deus eu não me deixei levar por aquelas atitudes, entenderam? Então quando falava a palavra DNV, ninguém dava bola. E às vezes esse DNV nem era o tal do DNV, né? Podia ser até um infarto ali e que passava muitas vezes batido. Então hoje estamos em um momento novo, onde a medicina começa a se transformar um pouco mais, olhando um pouco mais atentamente para o ser como um todo, né? Isso é muito bom. Bom, então vamos voltar para cá. Aquele DNV não existe mais. Então hoje nós temos a ansiedade. E aí é o seguinte... Existe ansiedade boa, né, gente? Qual que é a ansiedade boa? É aquela que quando você vai fazer uma festa, quando você vai a um casamento, um batizado, vai ter a formatura, coisas que a gente não está vivenciando ultimamente, né? Mas são formas de ansiedade que te deixam feliz, que te movimentam. Nossa, eu estou ansiosa por algo que vai acontecer, pelo nascimento de um filho, de um netinho, enfim, é uma ansiedade boa. Agora, aqui a gente vai falar do transtorno de ansiedade. E o transtorno da ansiedade é um problema muito sério que está afetando hoje mais de 20 milhões de brasileiros. Isso em 2019, vocês façam ideia do que aconteceu agora com a pandemia, né? Se esse número já era baixo, porque a gente não tem notificação de ansiedade, certamente esse número de pessoas são as medicadas, né, com químicas, mas hoje certamente a gente tem aí mais de 50 milhões afetadas por ansiedade, ou talvez muito mais. E no mundo, eu acredito que hoje chegue aí em torno de 1 bilhão de pessoas. E o que acontece, gente? No transtorno da ansiedade, ela é o quê? Um sentimento exacerbado de preocupação. É você estar num futuro fantasioso. É o medo, é a antecipação de algo que ainda não aconteceu e pode nunca acontecer. Então, é um sentimento de preocupação extremo por algo que provavelmente nem vai acontecer, mas você não é capaz de controlar esse sintoma. E esse é o grande problema, né? A pessoa que tem o transtorno da ansiedade, ela tem o tempo todo insegurança, medo, ela fica paralisada, então os seus projetos se paralisam. Quando ela pensa em fazer alguma coisa, seja na questão de relacionamento ou no emprego, na mudança de uma casa, às vezes coisas muito mais simples. Toma ou não toma aquele medicamento, vou ou não vou até o médico, vou ou não vou até, enfim, qualquer lugar. Imaginem agora, com a pandemia, eu conheço pessoas que há 2 anos não saem de dentro de casa. São amigos. Eles não saem, não vão nem à casa da mãe. São jovens, mas eles estão numa ansiedade tão grande que não conseguem se mover.
Então, gente, isso é um transtorno. Sim, estamos vivendo um momento difícil? Sim. Mas não a ponto, né? Quando você está em equilíbrio, você consegue se mover, você consegue realizar projetos. Nesse caso, o transtorno de ansiedade te paralisa. E ele é um transtorno neurológico, né? Não é só emoção, ele é neurológico, até porque toda emoção tem uma liberação de neurotransmissor. A emoção é um sintoma físico. Então, a ansiedade, ela pode ser uma ansiedade generalizada, que é aquela que você tem dores musculares, né? Você está sempre com dor. Você tem fadiga, falta de sono, então tem insônia. Você tem uma irritação constante. Os seus relacionamentos começam as pessoas vão se afastando de você, né? E você não consegue controlar e nem sabe como pedir ajuda para isso. Então, muitas vezes a gente julga alguém que está extremamente irritado, mas por trás daquela irritação existe uma ansiedade incontrolável. É preciso saber identificar, né? E um terapeuta ou médico precisam entender isso. Essas pessoas não produzem nada. Socialmente, elas estão mortas, né? Isso é péssimo. Mas tudo isso, gente, isso na ansiedade generalizada, e ela pode evoluir para a síndrome do pânico, que são crises. E aí eu tenho gatilhos, né? Como no caso que aconteceu hoje, que eu contei para vocês no início, da moça que estava no carro e o meu marido, só de atravessar a rua em direção ao carro, ela saiu correndo. Por quê? Foi um gatilho para ela. Muito provavelmente, eu não conversei com ela, mas eu imagino que sim, né? Então, você tem um gatilho, algo que te lembra uma situação vivida, pronto, você vai ter esse quadro de ansiedade, né, desperto. Eu tive uma paciente que nos procurou até pelo lado da terapia, porque todos os dias, quando chegava 10 horas da noite, ela começava a ter taquicardia. Mas uma taquicardia violenta, né? Assim, de 160, 180 batimentos. Passou no cardiologista, fez as avaliações e não tinha nada. E aquilo tinha hora para começar. Então, nós fomos buscar a origem disso. E descobrimos que esta pessoa, num relacionamento anterior, ela tinha questões com o ex-marido, né? Não estão mais juntos, mas o processo continuou. O que acontecia à noite? Ele era uma pessoa que bebia, era um alcoólatra. E à noite, quando ele chegava, era mais ou menos nesse horário, ela já esperava uma situação de pânico, de medo, porque ele vinha embriagado, era agressivo, muitas vezes tentava assediá-la, coisas desse tipo. Mesmo ela já tendo se desvencilhado dessa situação, isso ter passado, na verdade ela continuava presa e o gatilho era o horário. E era algo assim, ela podia estar distraída, numa festa, numa outra situação, mas naquele horário a taquicardia vinha. Então, claro, ela precisou utilizar medicamentos para controlar a frequência cardíaca e nós fizemos algumas coisas florais, terapia, a hipnose, e ela está absolutamente bem agora, tá? E eu vou dizer para vocês que quando existe um gatilho, uma situação que você identifica, fica até mais fácil para curar. Mas quando a ansiedade, ela não tem uma causa específica, claro que ela tem uma causa, mas você não encontra, e são várias as questões que desencadeiam aquele processo, fica muito difícil, mas não é impossível, tá? E é disso que nós vamos falar agora. Então, lembrando, gente, que a ansiedade, ela tem a ver com processos neurológicos. Então, no nosso cérebro, nós temos neurotransmissores, que são substâncias que são liberadas no meu corpo e que me dão sensações de bem-estar, de calma, tranquilidade, felicidade, alegria, né? Para quem assistiu o Divertidamente, né? Divertidamente, fica bem legal, bem esclarecido como que funcionam as moléculas da emoção, né? Bom, mas a gente tem esses neurotransmissores e tem também os neurotransmissores que excitam os nossos neurônios, que são os receptores do glutamato, tá? Lembrem aí do glutamato monossódico, que tá em tudo na sua comidinha.
Vamos começar a tirar isso da nossa vida, porque ele é um dos causadores de excitação cerebral e agravamento da ansiedade. Além do glutamato, a gente tem a adrenalina, que é liberada, sempre em situações de luta ou fuga, né? Eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa para a minha sobrevivência, eu libero adrenalina. Tem o cortisol, que é o hormônio do estresse. E hoje nós sabemos que as pessoas estão vivendo uma situação onde o cortisol vive elevado até a fadiga adrenal, mas esse é um outro assunto, tá? O fato é, eu tenho receptores, eu tenho neurotransmissores que me trazem calma, que são o GABA, a serotonina, a melatonina, e eu tenho os receptores e os neurotransmissores que excitam. Muito bem. Além disso, gente, então eu tenho lá uma questão neurológica, né? E se a gente for pensar, toda vez que eu tô ansiosa, né, eu crio esse campo magnético de medo, de ansiedade, eu estou vibrando muito baixo. Se vocês lembram, existe uma tabela chamada tabela de Hawkins, onde a vibração do medo é uma vibração muito baixa. E toda vez que eu vibro baixo, eu atraio mais disso. O que significa que se eu tenho muito medo do assalto, o meu campo irradia mais desse medo. E o que eu vou atrair? Mais assalto. Se eu tenho medo do Covid e eu fico apavorado com isso, o tempo todo pensando nisso, porque é o que a mídia me mostra o tempo todo, e eu entro nessa frequência, muito provavelmente eu vou atrair, mesmo não saindo de casa, né? O meu campo, ele pode criar sim uma atração daquilo que eu não quero. Ele atrai o que eu desejo e ele atrai também o que eu temo. Mas esse vai ser um outro assunto, né? A gente vai falar da parte biológica, tá? Bom, gente, quais são então as causas dessa ansiedade? Nós sabemos que hoje o mundo que vivemos é um mundo cheio de informações, o tempo todo coisas novas chegando. Nós temos uma capacidade de absorção de informações no nosso cérebro em torno de 10 mil bytes, na verdade é o que chega, né, pra gente, 10 mil bytes por segundo. Ou seja, agora que você está aí olhando para a tela do celular ou do computador, o seu cérebro está captando também tudo que está à sua volta. Um cheiro, um barulho lá da rua, a cor da parede, uma coisa que está lá na televisão, tudo está sendo captado. Porém, nós temos um sistema chamado sistema reticular, que vai fazer com que desses milhões, milhares de bytes, somente 100 bytes por segundo entrem no meu cérebro, tá? Então ele vai focar. O que você está fazendo agora? Você está vendo essa live? Então vamos focar a atenção aqui e só isso vai ser consciente. Mas inconscientemente, todas as outras informações estão chegando até mim. Entenderam? Eu posso não ter consciência, mas elas estão chegando. Então, mesmo que você não esteja agora vendo o noticiário, aquilo que está sendo dito lá está entrando no seu campo mental. As crianças, gente, quando a gente pensa que ela não está compreendendo o que está passando lá na TV, ou que você está fazendo aquele comentário meio, né, assim, tentando enganar, ela já captou absolutamente tudo. Ainda que conscientemente, né, ela não consiga te dizer aquilo, mas aquilo já entrou no campo, tá? Então, a nossa ansiedade hoje é motivada por muitas questões ambientais. Hoje, particularmente, estamos vivendo a questão da pandemia, né? Então, a pandemia nos trouxe muitos medos. O medo da doença, a insegurança, a incerteza do amanhã, a incerteza do meu emprego, né? Eu não sei se vou estar empregado amanhã ou não. Ela trouxe as pressões familiares, né? A pressão do trabalho, enfim. As pessoas, quem está trabalhando em casa, tem sentido uma grande pressão, porque apesar de estar em casa, ela não está. Então você tem filhos que você não pode cuidar. Então são inúmeras as situações que hoje estão causando a ansiedade, né?
Quem está indo para o trabalho? Imagina, gente, diante dessa pandemia, né? Onde se pede para se proteger, aí você vai lá e pega aquele metrô cheio, aquele ônibus cheio, e você tem que rezar para não pegar nada, né? E cansa, você não descansa, porque às vezes só para chegar no teu trabalho você já perdeu horas, e vai horas para chegar em casa, e quando chega em casa, muitas vezes tem que preparar as coisas para o dia seguinte. Então também não existe descanso, que é uma das coisas fundamentais para diminuir a ansiedade. Então vamos lá, as causas. Tudo isso que eu falei agora. O sedentarismo. De novo, toda vez que eu... Só um minutinho, gente, que o meu gato ligou aqui alguma coisa. Pega aqui, Lê. Caramba, gato. Ele sempre participa das lives, destruindo tudo. Gente, tá aí um bichinho que não tem ansiedade, né? O gato. Só medo. Medo, ele tem medo. Então vamos lá. O sedentarismo é uma das causas. Por quê? Quando eu faço exercícios vigorosos, não serve só para aumentar músculo, não. Eles também liberam substâncias que mantêm o meu cérebro jovem e liberam as endorfinas, tá? Então tem que se exercitar. Tá bom, mas eu caminho todo dia até o ponto do ônibus. Olha só, você vai até o ponto do ônibus, realmente você está movendo as pernas, os braços, mas você está estressado, você tem pressa, você precisa chegar logo, você está com medo de ser assaltado. Isso não vale, gente. Tem que ser um momento de atenção plena ao seu corpo, prestar atenção nos seus músculos, no movimento que você está fazendo. Eu até aconselho vocês, quando forem fazer uma atividade, não fica colocando aquela música, aquela loucura toda. Põe lá uma musiquinha para relaxar e preste atenção no músculo que está sendo trabalhado. Preste atenção em você. O resultado é fantástico, tá? Bom, então o sedentarismo é horrível, tá? Ele vai piorar com certeza o quadro de ansiedade. Alimentação. Gente, não adianta a gente só se entupir de remédio. A alimentação, ela é a base de todo o equilíbrio cerebral de uma pessoa. Olha que loucura. Primeiro, lembrem que o nosso intestino é o segundo cérebro. Eu diria até que é o primeiro, porque produz muitos neurotransmissores. Serotonina, dopamina, enfim, todos os neurotransmissores, GABA, produz tudo de bom. Mas depende do tipo de bactéria que está lá no meu intestino. Então, se eu como fast foods, frituras, óleos saturados, corantes, conservantes, infelizmente o glúten, há também quem não gosta do leite, né? Mas alimentos processados, tudo isso altera a nossa flora intestinal e aí aquelas bactérias não produzem os neurotransmissores. Então, o que vai acontecer? Se eu não estou bem com o meu intestino, eu também não estou bem com o meu cérebro, o meu humor, né? A capacidade de produzir não é a mesma. Então, mudar a dieta é uma das condições mais importantes para a gente sair do quadro de ansiedade. Eu vou perguntar daqui e ela vai responder lá. Eu estou sem glúten porque eu já tenho intolerância, mas de vez em quando eu comia alguma coisa com glúten e eu achava que só me dava um pouco de tosse, então eu não ligava. Só que agora eu fiz uma dieta sem glúten, sem leite e sem corantes e conservantes e o meu estado de humor é outro. É mentira, Helena? É verdade. A Helena, minha filha, disse que eu mudei radicalmente. O meu humor, a minha capacidade de memória, a minha casa, a sua autoestima. A minha autoestima, tudo mudou. Gente, eu olho pra mim, é como se eu fosse outra pessoa. Eu me olho no espelho, primeiro que eu perdi 3 quilos em uma semana. Porque, na verdade, eu desinchei. O meu anel, a minha aliança, não entravam. E tudo isso causado pelo glúten. Apesar de contar essa historinha, eu não tinha feito de verdade. E agora eu posso garantir para vocês que fez toda a diferença. E no meu humor. Então isso para mim foi fantástico. E agora eu quero passar isso para vocês. E se vocês tiverem oportunidade de eliminar esse veneno da sua vida, façam, tá?
Mas, pelo menos, os corantes, os conservantes, o glutamato monossódico, que está presente em quase tudo que a gente come, por que ele está lá? Para fazer com que você coma cada vez mais, você fica viciado, porque ele age numa parte da língua e também no cérebro, né? Que é uma parte que realça todos os sabores. E aí você vai comendo, comendo, comendo. É uma das grandes causas de obesidade também. Então vamos lá, alimentação. Vamos melhorar o intestino, né? Diminuir os estimulantes. Então o café, eu posso tomar um cafezinho? Pode, mas não pode exagerar, porque ele é um estimulante. E mais ansiedade pode gerar, né? Assim como o chá preto também, né? Refrigerantes, gente. Açúcar. O açúcar, ele é um veneno e ele causa alterações tão grandes. Também tem isso, fiquei sem açúcar. E por uns 3 ou 4 dias eu tive crises de labirintite, como uma abstinência mesmo. Porque o açúcar é uma droga das piores, né? E pra gente se desvencilhar dela não é muito fácil, mas não é impossível, tá? Também causa esse tipo de excitação no nosso sistema nervoso central, piora a ansiedade. E olha que loucura, uma pessoa ansiosa, o que ela quer? Doce, né? Chocolate. E isso vai criando um círculo vicioso e ela só vai piorando. Então, se vocês tiverem um pouco de calma, respirar e começar a mudar um hábito de cada vez, daqui a pouco vocês vão conseguir chegar a um patamar aí de excelência, de uma vida realmente cheia de saúde, tá? Bom, outra coisa, gente, falta no nosso solo, falta na nossa alimentação os micronutrientes. E deles, os principais, o zinco, o magnésio, o selênio. Zinco, magnésio e selênio. Basicamente, esses, além das vitaminas do complexo B, que entram na formação do nosso cérebro, né? Mas basicamente, por exemplo, o magnésio. O magnésio, ele tem sido considerado um dos íons, né? Uma das substâncias capaz de aumentar aquela substância que eu falei para vocês, que causa calmaria, tranquilidade, que é o GABA. E ele diminui o glutamato. Olha que incrível. Então tem que ter magnésio na nossa dieta. E onde é que eu consigo magnésio? Ó, a Silvinha tá contando aqui que ela tirou o açúcar, o refrigerante, emagreceu e desinchou. Claro. E aí você olha pro espelho com alegria, né? Aí você fala, nossa, eu tô linda. Mesmo que você não esteja linda, você vai se ver linda, tá? E até porque isso é relativo, né? Mas vamos lá, gente. Então o magnésio, ele precisa ele precisa estar na nossa dieta para isso. E onde que eu consigo esse magnésio? Nos grãos, nas oleaginosas, então castanhas, nas amêndoas, né? Tudo isso a gente consegue... tem alguém aqui falando? Recomendo o episódio Digestão da série Corpo Humano na Netflix. Legal, obrigada pela dica. Então, gente, o magnésio, ele é muito, muito importante nessa hora. E uma outra substância que é muito interessante pra gente, mas deixa aí, eu vou falar depois. Bom, magnésio, eu vou deixar depois para vocês até uma receitinha, porque não tem risco, tá? O magnésio não é remédio, ele é um suplemento alimentar e que numa dose segura vocês podem tomar. Ele é, como diz a Silvinha que tá aqui, magnésio é para vida, né? Ele te traz vida e vai ajudar muito nesse processo, tá, gente? No processo da ansiedade, ajuda muito. Outra coisa que eu preciso fazer, então vamos diminuir o açúcar, o glúten, melhorar o zinco. Eu vou deixar tudo isso para vocês aí, uma dietinha rica em zinco, selênio para vocês fazerem, tá? O que eu preciso mais? Eu preciso descansar. O que é descansar? É aquele remedinho que o neurologista te passou, o Rivotril, para dormir. Então, infelizmente, ele não faz você descansar. Você pode até dormir, mas você não descansa,
tá? E chegar em casa, depois de um trabalho exaustivo, pegar aquele metrô, o trem, o ônibus, e aí você vai para a rede social, também não te descansa, né? O corpo, ele precisa começar a diminuir os estímulos para descansar ali em torno das 6 horas da tarde, onde a nossa pineal começa a produzir um hormônio chamado melatonina. É a melatonina que é responsável por um sono reparador. Qual é o sono reparador? É aquele que eu deito, eu durmo cerca de 7 horas sem acordar. Ah, mas eu preciso levantar para fazer xixi. Não precisa. Quando isso acontece é porque você já acordou. Aí quando você acorda, você tem a consciência da bexiga, vai lá e faz xixi, né? E aí você já acendeu a luz, já tirou o estímulo da sua pineal e a melatonina cai. Então, o seu sono não é reparador. E um sono que não é reparador piora a minha ansiedade, né? O que eu posso fazer para melhorar? Dentro do possível, chegou em casa, tá, quero falar com algumas pessoas, preciso, tá bom, falou, apaga tudo mesmo. Tira os aparelhos eletrônicos, tira aquela luzinha que fica piscando lá do celular ou da televisão, tira tudo do quarto. Tenta ficar num escuro mesmo, uma escuridão, porque é aí que começa a produção da melatonina. E aí sim, você pode ter um sono reparador. Por que o hipnótico, aquele Rivotril, aqueles outros lá que o pessoal utiliza muito, ele não é reparador? Porque ele te induz ao sono, mas a fase do sono que é reparadora, que é a fase REM, é aquela fase dos movimentos rápidos, né, nos olhos, ele não induz a essa fase. Então, você dorme, mas acorda cansado. E é por isso que muitas vezes você tem que tomar um remédio para ficar acordado no outro dia, né? Dicas para a gente dormir bem, descansar e diminuir a ansiedade. Eu preciso produzir melatonina, certo? Eu posso fazer a melatonina, tá? Eu também vou deixar isso aí para vocês. Não faz mal nenhum. Você pode utilizar como um indutor do teu sono natural. Ela não vai inibir a produção da sua melatonina, porque a gente trabalha com melatonina bioidêntica, não tem risco, é muito tranquilo. Mas uma coisa que eu posso fazer também, e olha gente, como faz sentido. Lembra que muitas vezes você não tem vontade de tomar aquele leitinho quente para dormir? É engraçado isso, né? Que já vem da infância, a mãe já ensinava, mas tem um fundo nisso de verdade. Porque o leite, ele tem triptofano, que é um aminoácido, e ele se transforma em melatonina. Ele se transforma em melatonina, olha que legal. Claro, se você está fazendo uma dieta sem leite por outras questões, né? É uma outra história. Mas o triptofano, ele é esse aminoácido que está lá no leitinho e que faz com que você durma, porque ele vai se transformar na melatonina. Legal, né? Interessante de saber isso. Uma outra substância muito importante, gente, é o ômega 3. O ômega 3, ele age, né? Ele age numa parte do cérebro chamada sistema límbico, que está relacionado às nossas emoções. E ele é muito importante e na dieta a gente não encontra com tanta facilidade. Você vai ter mais ômega 6, por isso que é preciso repor muitas vezes. Também vou deixar uma receitinha aí, uma dica para vocês. Ou fale com seu médico a respeito disso, tá? Tudo que eu colocar aqui não tem risco, é só um suplemento para melhorar a saúde geral e basicamente para tratar a ansiedade, sem remédios químicos, tá? Bom, gente, que mais que a gente pode falar da ansiedade? Uma outra coisa, eu preciso respirar, eu preciso de oxigênio para o meu cérebro funcionar, né? E o oxigênio depende de uma respiração profunda. A gente precisa aprender a respirar. Eu deixei para vocês, nós vamos postar depois uma meditação, tá? Que é para a ansiedade e tem um início dela onde você vai respirar. Se você puder fazer esta respiração
10, 15 vezes por dia, assim, de uma vez, né? 10 vezes, enchendo o peito de ar, conta até 7, solta em 7 e vai fazendo, você vai oxigenando todos os seus tecidos, desde lá do dedinho do pé até o último neurônio. E esse oxigênio vai trabalhando dentro das nossas células, das mitocôndrias, produzindo energia e com certeza melhorando muito a produção desses neurotransmissores. Inclusive, numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, primeira coisa a ser feita, respirar, tá? Outra coisa que a gente utiliza muito são os florais quânticos. Nós temos uma linha aí de florais que serve para melhorar os neurotransmissores, para aumentar a sua capacidade de foco, para descansar, desintoxicar o nosso cérebro. Tudo isso eu vou deixar para vocês, gente. Isso aqui é mais que uma live, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, que mais? Falta alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Sobre esse assunto? Acho que eu falei acho que quase tudo. Como eu disse, a ansiedade ela tem outras nuances. Se a gente entrar no campo energético, espiritual, nós vamos encontrar outras coisas. Hoje eu quis falar para vocês da parte física e do que é que pode ser feito, além da meditação, que eu ia fazer aqui, mas ia ficar extensa, então eu gravei para vocês e a gente vai liberar para que vocês possam fazer quantas vezes quiserem, tá? Podem passar para todo mundo que vocês desejarem, eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, pode fazer ou depois mandar pra gente, tá? E como eu prometi, vou deixar as receitinhas aí pra vocês. Que mais, gente? Alguma pergunta, Lê? Não? Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer a meditação. Eu queria que ela já estivesse aqui, mas precisa dar uma ajeitadinha. Então, em breve vocês vão ter acesso. E nós voltamos com esse tema. Deixem aqui perguntas, o que vocês quiserem saber, que a gente vai, dentro do possível, responder. Vou buscar também e nós vamos tratando desse assunto para que uns possam ajudar os outros também, né? Então, gente, tenham uma linda noite. Comecem acalmando, fechando tudo aí, apagando tudo, né? Respirando profundamente para ter aquela noite tranquila, de um sono reparador, para começar um novo dia amanhã. Tá certo? Muito obrigada por terem ficado comigo e até a próxima. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente!